Olá, pessoal! Mais um vídeo de esclerose aqui no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Sim, no vídeo de hoje eu venho falar mais uma vez sobre esclerose múltipla. Eu já falei, já fiz um vídeo aqui falando sobre como foi, pra quem não sabe, né, pra quem não assistiu outro vídeo, eu tive um quadro inflamatório que também levou a uma crise alérgica. E aí a gente ficou bem assustado, sem saber se tinha ou não relação com a esclerose múltipla. Contei todos os detalhes no vídeo, né, que já tá aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você conferir caso você não tenha visto ainda. E aí, nesse vídeo, eu resolvi falar sobre coisas que eu não posso fazer por ter esclerose múltipla. E a ideia de fazer esse vídeo surgiu porque uma coisa que me assustou foi o fato de eu ter que viajar sem saber se eu vou ter médicos, né, que entendam da doença, pra me atender caso eu adoeça, né, porque pode acontecer. E aí, isso me assustou, mas eu vou explicar quando chegar lá nessa questão, tá bom? Vamos por partes. Outra coisa também que vale lembrar que o que eu vou citar aqui, nem tudo vai se enquadrar com você aí, tá bom? Nem tudo você também não pode fazer, tem que ver com o seu neurologista. Mas algumas coisas sim é padrão pra todos nós, tá? Então, bora lá pra listinha. A primeira coisa que eu não posso fazer por ter esclerose múltipla é doar sangue. Sim, eu não sabia disso, descobri depois que eu vi o vídeo da Ana Carolina. Inclusive, esse vídeo é inspirado no vídeo dela, que ela fez lá no Instagram, tá? Vale a pena lembrar disso. Vou deixar a arroba dela aqui na descrição do vídeo, caso você queira acompanhar. Ela fala bastante sobre esclerose múltipla e ela só fala sobre esclerose múltipla. Mas voltando, né, à primeira coisa que a gente não pode fazer. Eu não sabia disso, tá? Não é também uma coisa que eu iria fazer, porque eu sou muito medrosa pra fazer exame de sangue, né? Eu passo mal e todo um auê ali, então imagina doar sangue como seria. Mas eu sei que tem muita gente que tinha vontade de doar sangue. Eu também tinha vontade, tá? Eu só não tenho coragem. Mas não podemos doar sangue por causa da esclerose múltipla e acho que isso também se enquadra. Acho não, se enquadra em várias doenças autoimunes. A explicação de por que nós não podemos doar sangue, nós que temos esclerose múltipla, é porque não se sabe a causa da doença, não se sabe o que causa a esclerose múltipla. Então é para proteger o receptor e para proteger também o doador, já que o doador pode piorar seu quadro por fazer ali um processo que é bem desgastante. Sem falar que a gente também toma remédios que baixam a nossa imunidade, então fazer uma doação de sangue não é recomendado. E o receptor é porque não se sabe se pode ou não haver uma transmissão ali através de transfusão de sangue. Não é uma coisa comprovada, não se sabe se pode ou não acontecer isso, mas para proteger o receptor, a gente não pode fazer a doação de sangue. Gente, lembrando que a esclerose múltipla não é uma doença contagiosa. O que pode acontecer é de ser transmitida alguma alteração imunológica no sangue. A gente não vai transmitir a esclerose múltipla em si, mas pode transmitir alguma alteração imunológica para o receptor, e é por isso que não é permitido a doação de sangue por pessoas que têm doenças autoimunes, ok? Ficou claro? A esclerose múltipla não é uma doença que seja contagiosa. Também não se sabe a forma para a pessoa ter a doença, né? O que faz a pessoa desenvolver a esclerose múltipla. Tudo isso ainda é mistério, ok? A segunda coisa que não podemos fazer por ter esclerose múltipla é doar órgãos. E isso é um pouco diferente da doação de sangue, porque a doação de sangue não podemos fazer de jeito nenhum. Já a doação de órgãos vai depender muito se a doença autoimune, porque também, como eu disse, assim como a doação de sangue, a doação de órgãos entra para todas as doenças autoimunes, não é só a esclerose múltipla. Então vai depender se a doença autoimune vai afetar ou não os órgãos. E também vai depender de como o paciente, né, de como a pessoa que tem a doença autoimune está, né? Vai depender do remédio que ele toma, do tratamento que ele faz. Então não é um fato batido ali o martelo, você não pode doar, não é isso. Mas algumas pessoas que têm doenças autoimunes, algumas pessoas que têm esclerose múltipla não podem doar órgãos. Então já avisa aqui pra minha família, cuidem dos seus órgãos aí, fígado, rim, porque, né, eu não vou poder doar pra vocês. Já cuidem aí dos seus órgãos, por favor. A terceira coisa que não podemos fazer por ter esclerose múltipla é tomar todos os tipos de vacina. E aqui, gente, eu sei que são assuntos que são sensíveis, por isso eu tô tentando explicar o máximo possível. Pelo amor de Deus, não vão achar que a esclerose múltipla é uma doença transmissível. Não é, ok? Não é. É só para questões de que pode ir alguma alteração imunológica para o receptor do sangue, para o receptor do órgão. Também tem a questão de que algumas doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, ela afeta os rins, e aí o rim da pessoa já tá comprometido, não tem como ser doado, entende? Não tem questão de transmissão
não, tá? Não tem essa questão de transmitir a doença, não é uma doença contagiosa. Estou aqui repetindo para não correr o risco de ser mal interpretada nesse vídeo. Sobre a vacina, gente, vacinas salvam vidas, é um assunto também sensível. Temos que nos imunizar. Tem doenças que só tem jeito se for através da vacina, como por exemplo, gripe, covid, sarampo, febre amarela, hepatite, HPV. Todo mundo diz, que já deviam ter feito a vacina contra o câncer. Temos HPV, vacina que protege contra o câncer do colo do útero. Então, não tô aqui dizendo que não é para ninguém se vacinar. Temos que nos vacinar, todo mundo. Só que acontece que nós que temos uma doença autoimune, tem algumas vacinas que não podemos tomar. São as vacinas de vírus vivo, certo? Essas vacinas de vírus vivo, ela não é recomendada para nós, mas, de novo, vai depender do seu neurologista e de cada caso. Por exemplo, no meu caso, e creio que no caso de todo mundo que tem esclerose múltipla na época da pandemia, fomos autorizados a tomar qualquer tipo de vacina. Por quê? Porque o risco-benefício era maior, porque o importante era a gente se proteger do Covid. Ninguém sabia como o Covid ia afetar as pessoas autoimunes. E a vacina a gente já tinha uma noção de como ela iria afetar ou não a pessoa. Então, por isso que eu tomei todas as doses de vacina de Covid que teve. Não chegava lá perguntando qual é que vão me dar. Não. O que tivesse disponível, eu tomava. Foi ordem do meu neurologista. A vacina do HPV também não tem problema tomar. A vacina que eu não posso tomar, que você também provavelmente não vai poder tomar, é a da febre amarela, a da tríplice viral. Mas, de novo, gente, vai depender da situação. Uma comparação, você tá num lugar em que tem risco ali de pegar a febre amarela, de ter a doença, provavelmente o neurologista vai liberar para tomar. Como foi o caso da Covid. Todos fomos liberados para tomar a vacina da Covid, independente de ser de vírus vivo ou vírus morto. E a da HPV você pode tomar tranquilamente, porque é vírus morto, que são as vacinas de vírus morto ou vírus atenuado, certo? Nesse caso, podemos tomar tranquilamente, sem precisar nem de ordem do neurologista, tá bom? Ok? Vacinem-se, pelo amor de Deus, não vão sair dizendo aí que não pode tomar vacina. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que alguns tipos de vacina a gente não pode tomar, mas vai depender do custo-benefício. Em alguns casos a gente vai tomar sim, independente de ter algum risco ali de ter um surto ou não. Quando o Covid ficou em alta e naquela fase super perigosa, eu falei com o meu neurologista, ele explicou, olha, melhor até ter um surto de esclerose do que ter Covid. Então, vamos tomar vacina. Por quê? Porque o surto a gente sabia como tratar, mas Covid, naquela época, a gente não sabia o que fazer. Não sabia se a pessoa ia sobreviver ou não. Ainda mais uma pessoa que já era autoimune, né? Que já tinha um problema autoimune. Isso, gente, lá no início, porque ele me falou isso, ok? Mas mesmo assim, ainda hoje eu tomo as vacinas de Covid que vem todo ano. Todo ano, quando chega o público, que é os imunossuprimidos, eu tô lá pra tomar, ok? Então, vamos tomar vacina, por favor. Agora, são as coisas que especificamente eu, aí vai você, seu neurologista, né? E também por as coisas que eu já passei, eu sei que eu não posso fazer por ter esclerose múltipla. A quarta coisa é fazer uma viagem sem me planejar. E isso foi o que aconteceu, né, dessa última vez. Não aconteceu de eu fazer uma viagem sem me planejar, né? A gente já tava com tudo organizado, fomos pra cidade dos meus pais, lá a gente conhece tudo, todo mundo. Mas isso me levou a ver que eu não posso, por exemplo, fazer uma mochila e ir pra fora do país. Por quê? Não tem SUS. Lá eu não conheço nada. Lá tudo vai ser muito caro. E eu posso ter um surto, posso adoecer a qualquer momento. Como que eu vou ficar num lugar como esse, né? Num país como esse. Outra coisa também é que mesmo que eu vá para um lugar aqui no Brasil, onde tem o SUS, eu tenho que escolher lugares onde meu plano de saúde, né, é aceito, porque também tem a questão de que alguns surtos de esclerose múltipla, eles não são considerados emergência, né, é considerado urgência, então eu não posso chegar num hospital, né, de emergência e ser atendido imediatamente, né, ser feita ali uma pulsoterapia, não vai ser, é uma urgência, gente, é uma urgência neurológica. Então tudo isso tem que ser pensado, sempre que eu for pensar em viajar. E aí eu já praticamente excluí da minha lista, né, até porque eu também não tenho condições financeiras, mas era um sonho que eu tinha de viajar para fora do país, mas esse sonho, por enquanto, não vai dar, porque eu não pretendo sair depois do susto que eu passei. Lá eu tinha todo o suporte médico, meu plano de saúde era aceito, como eu disse, eu conheço muita gente, e ainda passei por os perrengues que passei, imagina num lugar desconhecido em que eu não conheço ninguém, que não tem SUS, meu plano de saúde não é aceito, não dá. Mas isso é uma coisa minha, gente. E também, como eu disse, converse com o seu neurologista, caso você queira fazer uma viagem. E ainda tem a questão
questão que eu tenho beta-interferona, né? Então não dá pra viajar sem levar ela, tem que ter toda uma condição ali para o transporte dela. É muito complicado fazer uma viagem levando o meu remédio, né? A quinta coisa que eu não posso fazer por ter esclerose múltipla é beber bebida alcoólica. Essa eu creio que seja uma regra quase que geral, né? Provavelmente seu neurologista lhe falou que você pode beber socialmente, não tem problema. Mas no meu caso, eu resolvi não beber mais, porque a última vez que eu consumi álcool, eu não me senti bem. Então é uma coisa que eu realmente não vou poder fazer. Eu resolvi tirar isso da minha lista, né, de coisas pra fazer. Não vou mais fazer isso, não vou mais beber, consumir bebida alcoólica, porque eu realmente não me sinto bem. Eu fico bem pior dos meus sintomas da esclerose múltipla. E também, né, já saiu aí pesquisas falando que não existe uma dose de álcool segura pra ninguém. Imagina pra gente que tem uma doença autoimune, né, e neurológica. E onde é que o álcool afeta? O sistema nervoso central. Então, eu prefiro não consumir. É uma coisa que eu não vou fazer por ter esclerose múltipla. Mas, como eu disse, fica a critério de cada um e do seu neurologista. Se o seu neurologista liberou pra beber socialmente, ainda tem a questão que o álcool, ele pode inibir alguns remédios, né? Então, pode acontecer de o seu remédio perder a eficácia, né, por você consumir o álcool. Eu prefiro também não correr esse risco de o meu remédio acabar perdendo ali um pouco da sua eficácia por causa de uma bebida alcoólica. Isso são, como eu disse, coisas minhas. De novo, vá no seu neurologista, se informe com ele direitinho. Não vai por mim. Isso é decisão minha e também foi conversada com o meu neurologista, ok? E agora o bônus, que é um assunto sensível pra mim. Não sabia se eu tava preparada pra falar sobre isso. E também não vou falar muito, né? Vamos ver aí se eu vou... É um tema sensível, gente. É um tema sensível pra mim. É uma coisa que ano passado eu sofri muito para lidar com isso. Tive que ajuda de psicólogo, de psiquiatra para poder lidar com essa situação. Uma coisa que eu não posso fazer por ter esclerose múltipla, e de novo, sou eu. Tem gente que consegue ter uma vida, como eu disse, quase que normal com a doença, mas no meu caso eu não consigo mais trabalhar. E isso, gente, foi uma coisa muito, muito sensível para mim. Agora eu já falo sem chorar, né? Já estou aqui comentando com vocês. Talvez eu fique um pouco emocionada, mas um pouco chorosa, mas antes eu não conseguia falar nisso, né, sem chorar. Então, quando eu ia pra psicóloga, era choro. Quando eu falava com o psiquiatra, era choro também, porque eu gostava muito do que eu fazia. Eu gosto da área que eu me formei, que é biologia, né? Não sei se vocês já sabem, mas quem me acompanha aqui há mais tempo já deve ter ouvido eu falar que eu sou formada em biologia, né? Quando eu me formei, quando eu fui para o curso de biologia, eu queria ser bióloga de laboratório, né? Mas quando eu tava lá, né, na graduação, que a gente vai fazer os estágios, eu me descobri como professora. Eu gosto bastante de ser professora, de dar aula, de planejar aulas, Gente, eu gosto de prova. Pra vocês terem noção, eu gosto de elaborar prova. Eu amava trabalhar na minha área. É uma coisa que eu sinto muita falta, mas infelizmente eu não consegui voltar. Na pandemia, né, eu já tive que parar de trabalhar. E aí, depois eu não consegui mais voltar. Eu tive muitos sintomas da esclerose múltipla que aumentaram, como o fato de eu não conseguir ficar muito tempo em pé, de eu ter muita fadiga, eu tenho muitos tremores, eu tenho muita dor muscular. E aí, não consigo mais voltar para a sala de aula. E ainda tem a questão de que minha memória deu uma piorada. Eu não consigo mais lembrar de tudo que eu preciso lembrar. Quando eu quis voltar, né, à sala de aula, que eu comecei a voltar a estudar, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar aula se eu não lembro de nada? Já foi o primeiro baque ali, né? Porque eu me organizava, estudava, planejava, mas aí, esquecia tudo que eu tinha aprendido, né, reaprendido. E aí isso virou um gatilho pra minha ansiedade, porque eu estudava e não aprendia, eu estudava e não aprendia, eu estudava e não... É que eu não aprendia, eu não absorvia, não fixava na minha mente aquilo, né? E aí isso já foi me dando gatilho, crise de ansiedade, o fato de eu ter tido um aumento bem grande dos sintomas também. Passei 2 meses bem mal dos sintomas da esclerose, principalmente porque aqui é um lugar muito quente, né? E aí eu tive uma piora enorme dos sintomas. Então tudo isso, gente, me fez, tipo assim, cair a ficha de que realmente eu não vou conseguir voltar a trabalhar. E isso foi muito difícil de aceitar. Muito difícil mesmo. E é isso. Tô aqui desabafando com vocês. Essa é uma coisa que foi difícil pra aceitar. Tô aqui falando porque estou em tratamento, né? Como eu disse, psicólogo, psiquiatra, para aprender a lidar. Isso também leva a outro vídeo, né, que eu já falei, que sempre que eu falo sobre os avanços da esclerose múltipla, dos sintomas da esclerose múltipla, eu sempre falo do primeiro vídeo que eu gravei, falando que eu tava aceitando bem a doença, que dava para ter uma vida normal dentro dos seus sintomas ali, né? E é isso. Eu continuo com o mesmo pensamento.
momento, né? Tô aí, tem muita coisa que eu preciso lidar melhor, né? Tem muita coisa que eu preciso de ajuda psicológica e psiquiátrica, e é isso que eu digo pra você, não tá conseguindo lidar com alguma coisa da esclerose múltipla, com alguma coisa da sua vida, procure ajuda psicóloga, psiquiátrica, certa, é sempre bom e é muito importante. Vocês não têm noção do quanto é importante. Se hoje eu tô aqui falando com vocês sobre isso sem chorar, isso já mostra a evolução, né? O tanto que o psicólogo e o psiquiatra me ajudaram a estar aqui hoje conversando com vocês, sem chorar, sem me lamentar, sem me descabelar, porque eu tava muito mal ano passado, quando caiu essa ficha, né? Quando eu realmente vi que eu não ia conseguir voltar a trabalhar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também se tem alguma coisa que você não possa fazer por ter esclerose múltipla. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Sei que é difícil viver com esclerose múltipla. Então, procure ajuda psiquiátrica, psicológica, sempre que precisar. Não guarde só pra você. Você precisa de ajuda. É difícil lidar com a doença. É uma doença neurológica que vai avançando ao longo dos anos e você vai precisar de ajuda. Procure ajuda sempre, ok? Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!